Viver Bem de hoje trata um tema que vai além de um problema de saúde. É também um problema social, a gravidez na adolescência. De acordo com um relatório de organizações de saúde, como a Organização Pan-Americana da Saúde, publicado em 2018, a taxa brasileira de gravidez na adolescência é de 68,4 nascimentos para cada 1.000 adolescentes e está acima da média latino-americana e caribenha, que registram a segunda maior taxa de gravidez nesta fase em todo o mundo, superada apenas pela África. Então, aproveitando que temos aí neste mês a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, o nosso programa de hoje fala sobre este tema e o meu convidado é o ginecologista obstetra Dr. Carlos Maiocchin, que é muito bem-vindo novamente aqui no Viver Bem. Tudo bem, doutor? Tudo bom. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Para falarmos deste problema que pode ser considerado também um problema social, né, doutor? Realmente, é um problema extremamente grave. Por quê? Porque isso vai trabalhar com o futuro dessas adolescentes. Querendo ou não, esse futuro será extremamente comprometido por uma gestação precoce e não planejada. Para a saúde pública do nosso país também é um problema? Com certeza, isso vai nos trazer no futuro indivíduos, tá, com uma menor preparação profissional. Quando que a gente pode considerar, em que faixa etária que a gente pode considerar uma gravidez na adolescência? Abaixo de 19 anos. No ano passado, doutor, foi instituído no Estatuto da Criança e do Adolescente a Semana de Prevenção à Gravidez na Adolescência. O que leva a essa necessidade, a números tão altos, a realmente a falta de um trabalho preventivo, educativo, falta o acesso à informação ainda? Infelizmente, são todos esses fatores. A diminuição da conscientização do poder público que essa adolescente, essa jovem no início da vida dela, ela tem que ser trabalhada já começando na escola e com a família também, para que ocorra um menor índice de gestação na adolescência. A gente separou aí uma imagem com alguns tópicos que trazem os possíveis fatores que levam à gravidez no início da vida reprodutiva. Eu queria que o senhor comentasse comigo. Por exemplo, como a gente acabou de pontuar, a falta de conhecimento adequado dos métodos contraceptivos e como usá-los. As escolas deveriam trabalhar melhor isso? Esse trabalho deveria acontecer em casa? Eu vejo como um binômio realmente, sendo que se você trabalha isso na escola, você trabalha isso em casa, essa adolescente teria uma melhor qualidade no uso e no conhecimento dos métodos, tá? O método, ele é muito propagado na rede televisiva, em rádios, em jornais. Agora, uma coisa é você ouvir, outra coisa é você fazer uso, é você conseguir usar, tá? Exemplo, contraceptivo. A maioria dos contraceptivos em pacientes jovens pode causar náuseas, vômitos, dor de cabeça. Quando uma paciente ela passa uma semana com enjoo, com dor de cabeça e vomitando ao acordar, muito provavelmente ela vai abandonar esse método. É uma coisa natural, né? Que é uma coisa que é esperada no Já que início não, do aparentemente contraceptivo. não está fazendo bem, mas falta informação ali sobre as possíveis reações. Exatamente. Então, essas reações fazem parte do início do tratamento com contraceptivos. Estamos falando dos orais. Temos os injetáveis, mensais e trimestrais. Só que aí, este engorda. Eu tenho medo de injeção, tá? Temos os DIUs. Não, eu não coloco DIU porque dá câncer, né? Isso é mito, isso não é uma verdade, é uma inverdade. Então, a falta de conhecimento adequado aos métodos e as suas consequências realmente é um grande empecilho que poderiam ser esclarecidos nas escolas ou em ambulatórios específicos para adolescentes. Ainda entre os fatores, a gente vai colocar o próximo fator na tela, a dificuldade de acesso a esses métodos por parte do adolescente. De repente não se adaptou a um método, né? Tá ali é mais fácil o preservativo na porta das unidades, mas de repente não se adaptou a um método porque existe uma gama de métodos hoje, né, doutor? Sim, realmente. Hoje, assim, existe aí pelo menos 5 métodos diferentes. Agora, assim, a acessibilidade a esse método, tá? É isso que é o problema.
Quais são os métodos que nós temos uma acessibilidade muito fácil hoje? Como você acabou de falar, o códon, preservativo, tem se distribuído gratuitamente. Só que, às vezes, para uma adolescente de 13 anos, de 14 anos, ela ir lá buscar um preservativo, tá? Ela já pode ser rotulada, ela já pode ser discriminada. É a própria vergonha da idade mesmo, né? Que adolescente, 13, 12, 14 anos, são praticamente crianças, né? Então, isso realmente dificulta. Próximo fator na tela, então, para a gente continuar comentando. Olha só, a dificuldade e vergonha das meninas em solicitar o uso do preservativo pelo parceiro, como o próprio doutor já pontuou. E a ingenuidade e submissão. Os casos, principalmente de meninas, né, que às vezes se envolvem com o rapaz não quer usar o preservativo e ela acaba se sujeitando ou não sabendo lidar com aquela situação. Pode ocorrer. Exatamente isso é um problema também. A nossa sociedade é uma sociedade ainda um tanto quanto machista. Então, essa questão da menina não ter que usar o preservativo ou não exigir que o parceiro use o preservativo, tá? Acontece muito, né? Uma coisa interessante, às vezes, é assim, ó... Acontece, às vezes, até na vida adulta, né, doutor? Com certeza. E uma outra coisa, a maioria das adolescentes, os parceiros têm uma idade maior que elas. Muitas vezes, meninas de 14 com homens de 20, meninas de 16, 17 com homens de 40, né? Então, a questão realmente é a submissão, é ela ser submetida àquele processo, às vezes contra a vontade própria. Muito bem, a gente continua falando sobre este tema, incluindo os fatores que levam às possíveis gravidez na adolescência, depois do intervalo, que é bem breve. Você de casa não saia daí. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa hoje falando sobre gravidez na adolescência. O que leva a termos índices tão altos no nosso país? Os possíveis fatores estão sendo pontuados aqui pelo Dr. Carlos Maiorquim. Na tela, então, para a gente continuar com o assunto. A violência e o abandono. O que o senhor tem a dizer, doutor? Olha, violência. Uma grande parte dessas adolescentes, né, são submetidas realmente a processos de violência. Às vezes não violência física, mas uma violência psicológica, uma violência social, na qual leva ela a ter ou iniciar atividades sexuais muito precoce. Tá? E esse tipo de violência acaba conduzindo a uma gestação antes do tempo necessário, que eu diria assim, uma gestação não programada, não esperada na adolescência. No caso do abandono, uma família sem estrutura. Exatamente, sem estrutura, tal, não deixa de ser uma violência social. É aquela paciente, é aquela menina de 13, 14 anos que os pais têm que sair para trabalhar e ela fica exposta vamos dizer assim, a uma maior gama de atrativos, né? Uma menina de 12 anos que se oferece para ela, de repente ela está passando fome em casa, a pessoa oferece comida, oferece um sorvete, vamos ao shopping, uma roupa, uma coisa, e acaba cedendo e engravidando sem querer. Seguindo com os nossos fatores de risco, olha só. Forte desejo pela maternidade, com expectativa de mudança social e de obtenção de autonomia através da maternidade. Meninas com início da vida sexual cada vez mais precoce. Às vezes, como o senhor pontuou, né, é uma família sem estrutura, uma condição social não favorável. Imagina-se que talvez ali tenha um futuro melhor, normalmente com uma pessoa mais velha. Exatamente. Às vezes ela aposta nessa maternidade precoce, que o parceiro vá assumir, e ela saindo daquela condição, ela saindo da casa dos pais, indo morar com esse parceiro, ela teria uma autonomia melhor, tá? E às vezes não é isso que acontece. Às vezes acontece a gestação e ela tem que voltar para a casa dos pais, ela tem que voltar para aquele ambiente onde ela estava e ainda com uma boca a mais, uma criança a mais para ser sustentada num ambiente que já era precário, né? O que tem feito, doutor, com que
a nossa sociedade que haja uma iniciação sexual mais precoce do que era do passado, do que era com os nossos pais, com os nossos avós? Olha, na realidade, alguns estudos mostram que devido a uma exposição maior dessas meninas e meninos, né, até televisiva, com novelas, com programas infantis, assim, infantis que eu digo adolescentes, né, que mostram lá beijos, vamos dizer assim, uma erotização, né, dessa criança, leva à curiosidade. Toda criança é muito curiosa, toda criança quer saber como acontece, tá? Consequentemente, isso é um dos fatores. Outro fator é que a região, infelizmente a nossa região norte e nordeste, ela tem já uma cultura de início precoce da atividade sexual. Então, por exemplo, na maternidade a gente pega crianças de 12 anos grávidas, tá? Que já está morando com um parceiro de 20, 25 anos. Se você for pegar o Estatuto da Criança e Adolescente, isso é considerado como estupro, né? Então, é um problema social muito sério. Bom, e uma gravidez na adolescência muda completamente a vida de uma mulher. A gente vai conhecer agora o depoimento da Fabiana Pina, que foi mãe adolescente e nos conta como ela encarou a gravidez e também como foi a vida depois do nascimento do seu primeiro filho. Meu nome é Fabiana Pina Antônio, tenho 41 anos e fui mãe há 16 anos. Eu comecei a namorar muito nova, com 13, aí 3 anos depois eu engravidei e casei. Psicologicamente você fica abalada, porque a família praticamente, digo, pai e mãe não aceita, mas apoia, mas familiares, julgamentos, né? Eu estudava ainda, era o 3º ano e fui para a faculdade, eu era discriminada até na faculdade. Era como se eu, sei lá, como se eu tivesse, as pessoas falavam comigo como se eu tivesse ido ali na esquina engravidar de qualquer um. Porque aí logo eu separei, aí eu fui embora. Então meus pais moravam longe. Eu tinha que trabalhar, estudar, cuidar do meu filho. Então, assim, quando eu conseguia pagar a babá, ele ficava com a babá. Quando não, eu deixava ele na creche, ia trabalhar, buscava ele à noite para ir para a faculdade comigo. Eu não deixei de estudar, mas eu me privei de muita coisa. Eu perdi minha adolescência, né? Porque enquanto minhas amigas estavam saindo, se divertindo, eu tinha aquele compromisso do filho. No fim, eu nunca fui aquela mãe de deixar meu filho com os outros para estar em festa. Então, eu me privei de muita coisa. Até para arrumar emprego é difícil. Porque você não tem com quem deixar, é só você e seu filho. Você não pode adoecer, você não pode ter cansaço, você não pode nada, é você e seu filho, ele depende totalmente de você. Eu não tive muito momento de curtir o meu filho, né? Meus pais não conversavam muito sobre camisinha, essas coisas. Pelo contrário, meu pai e minha mãe falava pra mim que se beijasse na boca engravidava. Então eu realmente era muito inocente, eu não sabia de nada, entendeu? Então, assim, eu acho que foi um pouco de falta de informação. Talvez se eu soubesse o que era um anticoncepcional, se eu soubesse o que... Porque hoje em dia as meninas começam cedo, porém elas se cuidam, porque elas já têm essa informação, né? Hoje em dia até na escola se dá essas informações, né? Na minha época nem na escola se falava sobre isso, né? Eu tinha muito medo de como criar meu filho. Tipo, se for por mau caminho, a culpa é da mãe. Se fizer qualquer coisa errada, a culpa é da mãe. Eu fui muito rígida também na criação do meu filho, muito rígida mesmo. Às vezes eu olho para trás e falo, acho que eu peguei muito pesado. Mas, em compensação, é um menino maravilhoso, não tenho que nunca me deu trabalho. A história da Fabiana é uma demonstração de como realmente muda a vida de uma pessoa e ela é até uma privilegiada em meio a tantas, né? Que conseguiu continuar a estudar mesmo com o filho. A gente vai comentar um pouquinho mais sobre o assunto já, doutor, depois do intervalo. Você de casa não saia daí que a gente já volta. Já de volta com o nosso programa falando sobre gravidez na adolescência. Há pouco nós conhecemos a história da Fabiana Pina, que foi mãe adolescente, deu aí o seu relato, o seu depoimento de como isso transformou a vida dela. A gente até comentava aqui no intervalo que a Fabiana foi uma exceção em meio a tantas meninas que engravidam na adolescência e não conseguem continuar aí a sua vida, continuar a estudar, e o ciclo acaba se repetindo, né, doutor? Exatamente. A Fabiana, felizmente, ela
ela conseguiu transpor um obstáculo que às vezes ele é imenso para a maioria, que é continuar estudando e formar-se num nível superior, fazer uma faculdade. A grande maioria tem que largar os estudos para cuidar dessa criança. E aí repete-se o ciclo. Por quê? Essas mães que são grávidas, têm gestações adolescentes, tem um estudo da USP que mostra que elas ganham até 30% a menos que uma mãe, que uma mulher na mesma idade dela, com empregos diferentes. Por quê? Porque ela não tem qualificação, ela não foi para a escola, às vezes ela não tem nem o 2º grau. Consequentemente, ela vai conseguir trabalhos com rendimentos menores. Então, isso é uma consequência. Então, a Fabiana, ela está de parabéns. Ela é uma que deveria ser seguida como exemplo pelas outras. Porém, nem sempre isso é possível. E a evasão escolar está entre os riscos e consequências de uma gravidez na adolescência. A gente separou também mais uns tópicos para a gente comentar. A gente já tem ali a evasão, como a gente já pontuou aqui. A mortalidade materna oferece risco para as mães que são muito jovens, doutor? Extremamente. O maior índice de mortalidade entre mulheres de 15 a 19 anos é gestação na adolescência, ou durante o parto ou pós-parto. Então, ou seja, é um índice extremamente grande. A gente tem ali também entre os riscos e consequências de uma gravidez na adolescência o nascimento prematuro. Sim, essas crianças, né, elas não estão com o organismo totalmente preparado para uma gestação, tá? E dependendo do ambiente onde ela vive, o grau de estresse, por exemplo, o não apoio dos pais, o não apoio do namorado ou do futuro pai, tá? Leva a um grande índice de prematuridade. Pré-natal mal feito, porque essa criança, né, essa adolescente, ela não tem aquele compromisso em fazer um pré-natal, ou ela não tem noção do que é um pré-natal. Consequentemente, ela não faz os exames. Aí, quando procura o médico ou quando procura a maternidade, o que acontece? Já está tarde demais. O bebê já está nascendo, ou ela procura porque está com dor, já está em trabalho de parto. Assim como o outro tema, abortamento, aumenta muito o risco de abortamento nas pacientes com baixa idade, tá? Maior índice de bebês sindrômicos, abaixo de 18 e acima de 40, né? Então também de repente vem aí um bebê com síndrome, que aí piora mais ainda a qualidade de vida dessa adolescente. Por fim, a gente também tem ali os riscos, queria colocar essa imagem novamente, riscos da saúde e a ruptura do colo do útero. Isso durante o parto, né? A estrutura, né, dessa mãe de 12 anos, por exemplo, não é a mesma de uma paciente de 20, que já está estabilizada, que já parou de crescer. Uma menina de 12 anos, ela está em desenvolvimento. Uma menina de 14 anos ainda está em desenvolvimento. Não é porque ela menstruou, que ela engravidou, que o organismo está preparado já para ser mãe. Qual a orientação, doutor, então? Qual seria a melhor forma de falar hoje com os pais e como que eles podem evitar tudo isso? O grande segredo com os pais é eles terem uma conversa extremamente aberta com as suas filhas adolescentes. A filha tem que confiar no pai e na mãe. A filha tem que dizer para o pai, olha, eu vou ou eu iniciei a minha atividade sexual. Isso é muito difícil na sociedade hoje, porque essa menina ela pode ser discriminada, essa menina pode ter retaliações psicológicas, tá? Mas é muito melhor ela chegar para a mãe ou para o pai e falar, ó, iniciei a atividade sexual, o que é que eu devo fazer agora? E essa mãe levar ela num ginecologista ou em uma ginecologista para ver qual o melhor método que ela vai se adaptar, né? Como eu falei, hoje nós temos vários tipos de método. Não quer tomar anticoncepcional porque tem medo de engordar? Coloca-se um DIU. Não quero colocar um DIU porque eu acho muito invasivo, tá? Vamos fazer uma injeção mensal ou trimestral. Eu não quero, então ensina a usar preservativo, tá? Então são vários tipos de método que vai prevenir
uma gestação na adolescência. É muito melhor aceitar que um filho iniciou a vida reprodutiva, a vida sexual de forma segura, do que encarar ali um bebê na família que ainda não tem estrutura adequada para isso, né, doutor? Com certeza absoluta, tá? É muito mais fácil de você conviver, porque isso é uma consequência da vida, Renata, não tem jeito. Uma hora ela vai iniciar. Todo pai gostaria, ou toda mãe gostaria que iniciasse depois que casou. A realidade não é essa, né? Então, iniciou, vamos iniciar um método contraceptivo. Eu digo mais uma coisa, o ideal seria iniciar o método contraceptivo antes de iniciar a vida sexual. E temos que lembrar uma coisa muito importante, o índice, as taxas de HIV e de hepatite B está aumentando entre mulheres e adolescentes, tá? E isso é muito grave também. Não é porque você toma anticoncepcional que você pode ter relação desprotegida. Isso o adolescente tem que estar muito ciente também. Muito bem, queria agradecer a sua participação, viu, doutor? Mais uma vez, os esclarecimentos aqui para o nosso telespectador, num momento tão importante, né? A gente tem aí a Semana de Prevenção no mês de fevereiro para a prevenção da gravidez e da adolescência. Obrigada mais uma vez. Tá, eu que agradeço, tá? E lembrando também que a maternidade tem o programa De Novo Não. Esse programa, ele tenta evitar um segundo filho nessa adolescente que foi mãe, tá? Com vários métodos contraceptivos. Muito bem. Agora, para você de casa que quiser rever o nosso programa ou indicar para alguém, todos os episódios do Viver Bem estão no nosso canal no YouTube, o canal SIC TV. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Final de semana que vem nós estamos de volta. Tchau, gente. Ótimo sábado.